que todo mundo aceite para a gente conseguir, né, gravar a roda de conversa. Vai aparecer aí. É, Então vamos começar, né? Como eu disse, boa noite a todo mundo. Essa é uma roda de conversa que está acontecendo pelo Zoom, mas está sendo gravada. Então depois a gente está disponibilizando ela no YouTube. Aqui a gente já tem uma apresentação inicial com o Alex Mota, do Lapig, mas ele ainda não conseguiu entrar com a gente aqui no Zoom. A gente vai dar seguimento, então, na roda de conversa. Se ele conseguir entrar depois, a gente comenta esses dados do Lapig, que a gente sabe que tem uma grande importância. Mas a gente também sabe que aqui tem várias organizações do Cerrado, né, que estão atuando no Cerrado, que também realizam um trabalho maravilhoso e que a gente vai conseguir falar sobre esse panorama do Cerrado também com quem está aqui fazendo parte até o momento. Então, meu nome é Fernanda, eu sou mestre em Sociologia, atuo na Ecoamor já há mais de 2 anos. Sou pesquisadora, tanto da cultura, como pesquisadora dentro das ciências sociais, e também sou produtora cultural. E hoje eu vou mediar essa roda de conversa, né, que a gente propõe dentro da programação do Festival Educação para o Presente. O festival existe e acontece em setembro para celebrar o aniversário da Ecoamor, que nesse ano está completando 7 anos, e também para estreitar esses laços, né, e ampliar o diálogo tanto com a comunidade quanto com essas outras organizações que também estão atuando, não só aqui no Centro-Oeste ou em Goiânia, mas no Brasil. Então, a Ecoamor é uma organização da sociedade civil que começou lá em 2016, realizando mutirões de hortas em espaços públicos, né, na cidade de Goiânia. E desde então, a gente amplia e aprofunda a nossa atuação, que atualmente é bem mais voltada à educação socioambiental no Cerrado. Então, esse ano a gente pensou que, como a gente está estreitando cada vez mais, né, a nossa atuação, pensando esse recorte do Cerrado, pensando esse recorte do nosso território, então, esse ano, nossa terceira edição, para comemorar, aproveitar que o Cerrado também faz aniversário do mesmo mês, né? Que a Ecoamor faz aniversário. Então, a gente faz a edição do Festival Educação para o Presente com o tema Semente do Cerrado. A gente sabe que o Cerrado tem passado atualmente por uma das situações mais alarmantes dentro dos biomas, né, mundiais, em termos de ameaça à flora e à fauna e às suas comunidades tradicionais. Muitas vezes se diz que ele foi o bioma colocado em sacrifício, né? Em detrimento de outros, um pouco esquecido. Então, além da degradação expansiva, né, desse território, então a gente vem falar também para abrir o festival, propor essa roda de conversa, né? Pensando em que pé estamos, né, em relação ao Cerrado, não só pensando, inicialmente a gente ia comentar nessas imagens com esse panorama científico que o LAPIG tem coletado. O LAPIG é o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, que apresenta, né, para a gente esse panorama mais científico atual do bioma. Como a gente não vai ter ele aqui inicialmente, eu acho que a gente também pode pensar, né, em que pé estamos enquanto instituições que atuam no Cerrado, né, que atuam nesse território, em que pé estamos em cada um dos nossos projetos, com amor mais voltado à educação, a PEQI voltada para essa lógica mais voltada à economia também, mas também uma conservação, pensando uma outra lógica, né, mais sustentável. O Seu Estrela, a Orquestra lá do Trovão da Mata, né, que vem pensar também uma lógica mais cultural, pensando na cultura popular. Então, vamos trazer um pouco desse cenário inicialmente, e quem sabe, né, se o Alex conseguir entrar, a gente pensa também essa lógica da parte desse geoprocessamento, dessa conservação, desses levantamentos científicos mesmo. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui hoje, todos, todas, todes. Vamos começar aqui, então, pensando que esse cenário é uma consequência, né, de uma crise climática que demanda da gente, os habitantes desse território, desse planeta,
busca por soluções e mudanças profundas, né, interrelacionadas, que estejam em contato completo com o que está acontecendo. Uma prova disso é que hoje eu estou aqui de blusa de frio, ontem eu estava morrendo de calor, mas choveu do nada onde eu estou e começou a fazer um frio. Então, né, com amor, nós sempre falamos que a saída é coletiva, né? E apesar desse cenário emergencial, que nós também temos acompanhado e nos conectado com os projetos, as organizações e muitas outras iniciativas incríveis e comprometidas com a preservação e conservação do Cerrado. Então, a gente pensa nessa importância dessa diversidade de olhares, a gente entende que olhar para esse bioma é olhar de uma forma complexa, né, que exige diversos caminhos. Então, quero trazer aqui algumas dessas pessoas e dessas organizações para falar um pouco sobre esse olhar mais múltiplo, né? A gente trabalha com a lógica socioambiental, então a lógica socioambiental vem por essas várias frentes, né? Então, quero primeiro chamar o Tico Magalhães, do Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede em Brasília, do Grupo Seu Estrela e da Orquestra Lada, Trovão da Mata, para falar um pouco da perspectiva cultural e sua importância para a valorização do nosso bioma. Então, bem-vindo, Tico. Se quiser se apresentar um pouquinho, dar um oi para todo mundo que também vai estar tanto aqui quando vendo essa gravação. Boa noite. Está dando para escutar? Tá? Eu sou o Tico Magalhães, assim, primeiro, antes de tudo, agradecer o convite, assim, que bom ter junto, que bom a gente poder estar falando sobre o Cerrado, né, conversando sobre ele, assim. Pois é, eu venho, assim, eu já sou muito essa figura daqui do Cerrado, né, esse bicho daqui, na verdade, mas nasci em Recife, minha formação toda é dentro da cultura popular, né? Comecei ali mais novo com Maracatu Estrela Brilhante, subindo o morro, assim. Depois, com Mestre Agostinho, fui para o interior e, e descobrindo, né, vi o cavalo marinho, Maracatu Rural, que é a minha formação, assim, filosófica, científica e cultural, né? E minha mãe, ela sempre viajou muito, né? Que teve um momento que ela veio para cá, para Brasília, eu acabei vindo até ela. E, de repente, eu me assombro com o Cerrado. Chego aqui e me assombro com ele, assim. Eu falo que muitas vezes a gente que nasceu no mar, a gente acaba muito de frente para o mar e dando as costas para todo o resto do país, né, para o interior do país. E para mim, conhecer o Cerrado foi realmente uma sombra, assim, né, do mesmo jeito que quando eu conheci o Maracatu, conheci a cultura popular. Conhecer o Cerrado foi uma espécie de assombro mesmo, assim, né? E, e a partir dali, eu comecei a escrever isso que a gente chama o mito do calango voador, né, que a gente explica o surgimento do mundo, do Cerrado e do Brasil. E a gente começou a brincar com isso na cidade há 20 anos atrás, né? Hoje a brincadeira ela já está para se tornar... O som está um pouco baixo. Tá dando para escutar, vocês querem Tá um que... pouquinho baixo, tipo, Mas tá assim, eu não dando. sei se dá para ouvir bem, mas às vezes se você quiser só falar um pouco mais alto, eu acho Será? que seria o suficiente, assim. Tá, deixa eu só fazer um... Melhora, não? Melhorou? Melhor. Melhora, melhora, sim. Mas estava dando para te ouvir também. Ah, pois é, e aí eu me vi assombrado por esse cerrado, né? Pela cachoeira, pelas coisas, pela terra, né? Essa terra tão antiga, assim, né? Tem uma figura aqui que é o Paulo Bertrand, que é um estudioso desse cerrado, que para mim ele é o que é o Josué de Castro para a gente lá em Recife. Para mim é o Paulo Bertrand aqui, assim. E eu acho que... E aí a brincadeira, a gente começa há 20 anos, ela agora já está em vias de se tornar patrimônio imaterial de Brasília, né? A gente já teve o parecer, está para se formar. A brincadeira acabou entrando no PAS, do vestibular da UNB, então um aluno do primeiro, segundo e terceiro ano hoje das escolas públicas e particulares de Brasília estudam a mitologia em um grupo,
porque é um dos assuntos que pode cair no vestibular, né? Então, assim, a cidade, de alguma forma, também abraçou. E aí a gente vê essa possibilidade, né, de chegar nesse lugar que a gente fala que é esse imaginário, né? Assim, eu falo muito que a gente habita esse lugar, o Cerrado, mas a gente é importante que deixar ele habitar a gente também, né? É importante também a gente se permear dele, deixar ele entrar na gente, assim, né? E eu acho que a cultura popular e a cultura de uma forma geral, assim, mas principalmente a cultura popular, eu acho que ela tem uma possibilidade de ajuda muito grande, assim, nesse processo de nessa possibilidade de luta, né, pela preservação e tal, sabe? A gente ainda de alguma forma a gente ainda tem a cultura popular, essa forma de educação que a gente teve, né? Essa forma de civilização assim, acabou tornando a cultura popular muito exótica, assim, né? Muitas vezes a ideia é muito de um lugar de fetiche, assim, né? É um lugar que parece sempre o próprio brincar, né? Quando a gente fala brincadeira, brincar, né? A própria palavra brinco, né? Brinco vem de vínculo, né? A palavra ela deriva de vínculo, tanto que é um brinco, né? Que a gente então, assim, o brincar, para mim, é uma forma muito da gente poder se vincular a algo, né? E o imaginário a gente considera um reino também, né? Do mesmo jeito tem um reino vegetal, mineral, animal. O imaginário para a gente é um reino, assim, bem atacado, bem profundamente atacado, né? E que a gente precisa despertar ele, assim, a gente precisa ter um olhar mais encantado, né? Para esse cerrado e entender que essa discussão ela envolve não só os humanos, mas os não humanos, assim, né? A gente precisa ter essa dimensão de que a gente está rodeado de formas não humanas, assim, né? A vida ela se fazia nessas árvores, nessas pedras, nesse rio antes da gente chegar, né? E continua se fazendo, né? Então a gente precisa de alguma forma trazer esse encantamento de novo. Eu acho que a cultura popular ela tem essa possibilidade, assim, né? É isso, assim, eu já estou falando que só, eu costumo falar muito, então, assim, Fernando, qualquer coisa já pode me cortar. Eu não sei se já é um pouquinho. Não, vamos, vamos deixar para pergunta um pouco mais, então, Ah, que mas é agora isso. era mais. Estamos brincando aqui em Brasília, estamos construindo isso. Temos uma escola que hoje é o centro, né, e que atende várias pessoas e crianças também. E estamos juntos para entender e fortalecer também essa luta aí. Mas muito bom te ouvir, assim, ainda mais você trazendo essa questão dos não humanos. É um comentário só, eu também sou muito comentadora, gente. Mas que tenho lido uma autora que trabalha com algumas povos tradicionais da Austrália, se não me engano, que é a Elizabeth Povinelli. E aí ela traz isso dos não-humanos, como algumas culturas, né, pensam o rio é um ser, né, as rochas são seres, então como é bom também pensar essa mitologia, essa cultura popular também com a gente, mas também com esses diversos outros seres, né? Então agora eu também quero dar boas-vindas para Ana Carla, que vem em nome da Associação Civil Piqui, de Pesquisa e Conservação do Cerrado, para conversar com a gente, falar de uma perspectiva agrícola e produtiva sobre esse uso sustentável dessa biodiversidade do Cerrado, né? Então, Ana, quer dar um oi, se apresentar um pouquinho a Piqui para a gente? Oi, boa noite, vocês me escutam? Sim. Bom, eu sou Ana Carla, estou trabalhando na Pequi. É uma instituição relativamente antiga, assim, ela existe desde 2000, né? E ela iniciou ali muito com o propósito de fazer pesquisa mesmo, pesquisa científica acadêmica. Mas com o passar dos anos, a gente começou a gente não, porque não fui eu que comecei, né? Mas recentemente, desde que estou, a gente também começou a caminhar para um sentido mais da ecologia aplicada. Então, a gente
tem lidado bastante com como resolver esses problemas, né, que a Fernanda iniciou falando, né, que provavelmente o colega que ainda não chegou, não sei se vai chegar, ele ia tocar nesse ponto também, né? Então, como resolver esses problemas que têm afetado tanto o Cerrado, né, principalmente em relação à restauração, à perda de área para plantio de monocultura, e também até a desvalorização dos povos e da cultura, né? Que nem foi bem legal ouvir o Tico falando, porque essa perspectiva cultural é muito interessante a gente pensar na conservação do cerrado em relação à cultura também, né? Dos povos serratenses, que existe, é muito rica. Então, para além da gente pensar na conservação das paisagens, né? Desse bioma, da flora, da fauna do cerrado, que é muito rica e muito ameaçada, né? A gente pode também pensar na conservação da cultura, na valorização dos povos, porque sem eles também a gente não consegue, eu acredito, né, conservar o cerrado e mudar esse cenário meio absurdo que a gente tem hoje em dia, né? Então, mais recentemente, a Pequi tem trabalhado muito numa perspectiva, né, de fazer plantios de quintais produtivos, a gente tem chamado de quintais serratenses, justamente para poder valorizar o cerrado, né, dar protagonismo às espécies de cerrado. A gente começou atuando no DF, né, em assentamentos de reforma agrária, aí de lá a gente expandiu a atuação para outros estados que abarcam o cerrado, então Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Travou para mim ou para todos? Travou para mim também. Acho que o seu vídeo deu uma travadinha, Ana, mas a gente espera e ele volta. Enquanto a Ana não volta, eu vou aproveitar só para fazer um breve comentário aqui sobre a apresentação do LAPIG, né? A Elaine, que era a professora que ia apresentar para a gente, ela teve esse imprevisto de saúde, o professor Alex ia substituí-la. E ele comentou que não estava conseguindo entrar na sala e a gente perdeu o contato com ele, assim, então eu não estou conseguindo aqui retomar o contato com ele, ele só falou que não estava conseguindo entrar. Então, a essa altura, já 40 minutos, eu imagino que talvez ele realmente não vai entrar, assim. Então, quero pedir desculpas para todo mundo, tanto pelo atraso quanto por essa questão, mas de toda forma, acho que a conversa é válida e já estou gostando muito de ouvir, assim, cada um. Acho que a gente pode seguir até onde fizer sentido para todo mundo. Eu acho, inclusive, que a Ana deu uma caidinha. Ah, ela voltou A aqui. próxima a gente faz presencial, hein, gente? Um sonho fazer presencial. Ah, voltou. A Ana voltou também. Gente, deixa eu só avisar aqui vocês, eu estou falando do interior do Goiás, e aí deu um trovão aqui e pisca a luz. Então, me desculpem, se eu sumir foi por conta disso, viu? Sem problemas, que isso. Tá, vamos continuar então. Bom, eu estava falando de onde a gente tem atuado, né? Então, ali também no Mato Grosso do Sul, que já é uma transição com o Pantanal, mas tem Cerrado também, né? E aí, mais recentemente, a gente está no Nordeste goiano, que é ali, fica ali em Mambaí, já perto da Bahia, né? Então, são todas áreas de ocorrência do Cerrado. Nosso público-alvo ali, né? Que são nossos parceiros, na verdade, são principalmente assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais, então a gente lida bastante com comunidade quilombola, né? Ali na região de Mambaí, pequenos agricultores, o povo serratense em geral que mora ali na zona rural, né? Então são pequenos agricultores, agricultores familiares, agroextrativistas, né? São diferentes as realidades, né? Desses nossos parceiros. E aí esses quintais serratenses, né? Eles vêm nessa perspectiva da gente valorizar o cerrado no quintal dessas pessoas e ao mesmo tempo fortalecer
esses agricultores, esses pequenos agricultores, essas comunidades. Então, dentre as ações que a gente faz, né, a gente faz, principalmente, a gente realiza plantios. Então, a gente fornece ali as sementes nativas de cerrado, misturada com sementes agronômicas, né? Mudas também nativas, misturado com mudas que não são nativas, mas que também não são invasoras, que não vão causar um prejuízo ali na paisagem, nessas paisagens rurais, né? Então, é mais ou menos esse o conceito do nosso quintal serratense. Ele é uma mescla de espécies, né? De interesse das famílias. Então, a gente faz esses projetos muito voltados para o interesse dessas famílias mesmo, né? A construção, o desenho desses quintais é muito coletiva, então vai muito do que a família pretende mesmo, né? E antes da gente selecionar esses parceiros, essas famílias parceiras, a gente prioriza também escolher aquelas que já têm uma relação com o cerrado, já têm uma relação com a terra também, né? Então, às vezes, são famílias que são agroextrativistas já, né, ou que são coletoras. Hoje em dia a gente tem muito essa perspectiva da coleta de sementes nativas, que é um dos métodos que tem sido utilizado na restauração, não só de cerrado, mas de outros biomas, né? Então, a coleta de sementes ela é uma possibilidade. Famílias artesãs também, que utilizam espécies de cerrado, às vezes, para o artesanato, né? Então, são diversas as possibilidades e a gente tenta escolher essas famílias que já têm uma relação ali com a terra, né, para a gente fortalecer as atividades produtivas que elas, em geral, já executam em seus quintais, né? Aí, além desses plantios, propriamente, né, que a gente faz os plantios ali na época da chuva, daqui a pouco a gente está começando nossas ações. Além desses plantios, a gente faz também um trabalho de capacitação, onde a gente oferece oficinas, né, que é para dialogar sobre o agroextrativismo, sobre como a gente pode obter renda a partir do cerrado de pé, né? Então, esse ano a gente fez junto com parceiros, né? Outros parceiros, que inclui até uma agroindústria, que é aquele pessoal do sítio Boca do Mato, que produz umas pastinhas deliciosas de baru, de pequi, de buriti, enfim, junto com eles a gente discutiu muito, né, lá na região de Mambaí, como que o cerrado de pé, como que os frutos do cerrado, eles podem trazer renda, porque existe já uma demanda no mercado, né? Muita gente já conhece e já gosta desses produtos dos cerrados, né? Então, podemos citar aqui várias espécies. Tem o cajuzinho do cerrado, tem o baru, tem o pequi, tem a mangaba, tem a farinha de jatobá. Então, são diversas as espécies que elas podem ser exploradas economicamente, né? Então, o nosso papel é um pouco isso, é oferecer essa possibilidade para essas famílias, né? Através dessa mobilização, através dessas oficinas, para que elas entendam que conservar o cerrado do seu quintal, né? Em volta do seu quintal, e talvez expandir para os seus quintais, esses plantios, pode agregar renda, né, para essas famílias. É bom também a gente pensar na escala do trabalho que a gente faz, né, porque o passivo, né, o maior passivo de restauração de áreas degradadas do cerrado, elas não vão ser encontradas em pequenos quintais de pequenas famílias agricultoras, não é, né? A gente encontra esses passivos de milhões de hectares para restaurar, na verdade, é em grandes latifúndios, né? Então, a nossa ação, propriamente, ela não é de restaurar o cerrado, né? Ela é mais uma perspectiva de educação ambiental, de fortalecimento, né, dessas famílias, desses quintais, numa perspectiva de tentar gerar renda para o futuro. E aí entra um desafio que a gente tem, que a gente precisa de mais tempo acompanhando essas famílias, né, de uma presença constante no território para que a gente avance com esse projeto. Então, agora a gente está com essas ações dos plantios, mas a gente tem que, a longo prazo, entender, né, o que a gente pode fazer para melhorar e se a gente está chegando no nosso objetivo final, né, que é escoar os produtos desses quintais também. Então, a gente precisa de ações continuadas, né, junto dessas famílias, junto desses agricultores,
para que a gente consiga, de fato, fortalecer essas pessoas e chegar no que a gente quer, que é a geração de renda, né? E aí, para isso, a gente precisa escoar os produtos. Então, esse é um pouco do desafio, dos nossos desafios também, né? Então, a gente estabelece ações, mas a gente precisa, a longo prazo, continuar, né? E melhorando, assim. E o que mais que eu posso dizer? Acho que por enquanto tá bom, né? Aí, na medida que Sim, for seguir vou avançando, deixar a Nina falar, apresentar e depois a gente retorna também, que é bom que aí cada um também se conhece melhor, entende um pouco. Eu acho que até as relações assim com o trabalho de todos a gente consegue formar melhor, né? Durante essa conversa, até porque a gente conheceu a Piqui em Mambaí, enquanto a gente estava fazendo a nossa última edição do Semeando Futuros. Então, para a gente é muito bom também estar com uma organização que a gente conheceu nesse processo, né? E a gente vai estreitando ao longo do tempo também essas relações com cada um. E aí, por fim, quero convidar a Nina também, que é uma das nossas educadoras da Ecoamor e que é coordenadora de experiência de aprendizagem, para ela compartilhar um pouco da perspectiva da educação ambiental para a gente, e dessa lógica, né, do trabalho com a Ecoamor também. Bom, boa noite. Vou dar uma outra notícia aqui agora que o professor Alex retomou o contato. Ele está entrando, acabei de admitir ele na sala. Eu estava aqui tentando resolver isso. Deixa eu ver se ele entrou. Consegui. Então, eu vou passar, enquanto ele termina de entrar, acho que está conectando, eu vou me apresentar bem brevemente, depois a gente retoma. Então, meu nome é Nina, sou educadora na Epamor há 2 anos. Quero saudar aqui o Tico, a Ana Carla. Estou bem feliz de poder ter essa conversa com vocês. Assim, sou uma grande admiradora do trabalho do Centro de Invenção, né? Eu tive a oportunidade de ir na Festa Alada recentemente, fiquei assim encantada, arrepiada. Acho que é uma experiência única, assim, e me emocionou bastante, assim. Gosto muito do livro também. Ana Carla, a gente teve a alegria de conhecer a Pequim, Mambaí. A gente daí, como nós estávamos fazendo um projeto, né, nas escolas em Mambaí. E aí a gente se conheceu no ICMBio e ficamos encantados também com essa proposta que eu acho da Pequim que é tão grandiosa, assim, abrangente, né, no sentido de preservação, de regeneração, né, de regenerar esses quintais também, e ainda nessa perspectiva econômica, né, de geração de renda. Então, acho que é uma oportunidade ótima da gente conversar e vou saudar também o professor Alex, pedir desculpa aí pelo transtorno que é o Zoom, a dificuldade estava sendo o Zoom, o acesso, enfim. E aí, Alex, vou pedir para você se apresentar, então, como a gente ainda se conheceu um pouquinho, enfim, vou te passar a palavra. Pode ser? Olá, vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Eu usei o Zoom, eu peço desculpas, eu usei o Zoom poucas vezes, mas o link não ia mesmo. Aí agora aconteceu. Bem, o meu nome é Alex Mota, eu sou professor, né? Aqui eu estou atualmente na Universidade Federal do Sul da Bahia. A minha origem é a UFG. Fiz parte da turma da professora Elaine, nos conhecemos de longa data, né? Atuamos na mesma área, fizemos o mesmo mestrado e lá nos conhecemos. E de lá para cá nós temos trabalhado especialmente com esse esforço de levar um pouco de ciência para as escolas, né? Então, qualificar o debate sobre a importância da conservação do bioma cerrado a partir desses dados e informações que o LAPIG se especializou em produzir, né? É, então é isso, né? Assim, a princípio é isso. Então ela me fez o convite, eu fiquei bastante lisonjeado e gostaria de cumprimentar os colegas que estão por aqui. Obrigado. Bom, obrigada, Alex, por topar também, né? Essa equipe foi bem de última hora, mas a gente está feliz que você pôde participar e conseguiu entrar. Então, a ideia, assim, da conversa, vou dar um panorama rápido, era que a gente
ouvisse, né, a sua apresentação do LAPIG, esses dados científicos, esse levantamento que está sendo feito. E aí depois a gente pudesse conversar e comentar também fazendo essa relação com o trabalho, né, de cada um e com essas todas as frentes de ação tão necessárias, né? Então eu não sei se você já está pronto, se você quer começar, se a Fernanda tem alguma coisa para falar também. Não me bota pra falar, não, senão aí começa e a gente já. Não, mas muito feliz que deu certo do Alex entrar. Acho que é bem importante essa conversa nossa hoje. E acho que é isso. Se você quiser começar, Alex, mas se não quiser também, a gente pode. Não, eu quero. Eu só preciso de ajuda para projetar, porque eu acho que é share screen, né? É, Isso. isso. Então eu clico aqui, mas também não aconteceu muito, assim. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ai, não tô vendo, não. Deixa eu ver se. Ah, tá. Agora achei. Agora foi. Pronto. Agora vocês conseguem ver. Isso, consigo. Sim, Tá dando pra ver. Tá. Ah, que legal. Ah, olha só, é legal porque aqui eu consigo ver a minha apresentação e consigo ver vocês, diferente do Meet, né? Eu acho, né? Eu acho que tá tudo tranquilo, vocês conseguem ver? tá ótimo, conseguimos ver. Tá certo, então. Então, mais uma vez, desculpe pelo. Eu fiquei um pouco atabalhoado com a ferramenta, mas consegui. Bem, então, essa apresentação foi feita por minha querida colega, amiga, parceira, Elaine, né? E eu fiz algumas alterações, mas deixei o cerne da apresentação aí do que ela fez. Bem, então, assim, a princípio, o Lapig tem uma história aí bastante interessante, e eu estava até conversando com a professora Elaine, que eu fiz parte dessa história. Então, eu conheci o Lapig enquanto ele era apenas uma sala no Samambaia, no Instituto de Química, né? E de lá para cá, o Lapig tem crescido e se reinventado, né? Aí com várias parcerias. E o foco principal, né, é produzir e disponibilizar dados e informações sobre as transformações que o bioma cerrado vem passando, né? Então, esse é o cerne principal. O LAPIG possui parcerias com ONGs, com outras universidades aqui no Brasil e também fora, mas e com escolas também, né? Então, tem um grupo, que é um grupo bastante atuante, que está aí com as escolas é, levando as informações, mas principalmente produzindo também dados e informações a partir desse encontro. Então, assim, é importante frisar que não é uma reprodução apenas do que o LAPIG faz. Isso é importante, tem sua importância, mas também a partir desses dados, os significados que os estudantes dão para eles, né? Claro, observando a faixa etária. Então, assim, normalmente a gente trabalha ali com o ciclo 2, né, do ensino fundamental e o ensino médio. Então, no ensino médio, os estudantes eles recebem oficinas, né, porque a faixa etária permite o uso das ferramentas que o LAPIG disponibiliza. Outra questão importante é que, assim, algumas escolas elas possuem uma infraestrutura, né? Então, nós observamos essa possibilidade. Contudo, outras escolas não possuem a infraestrutura. Então, a gente trabalha de forma analógica com esses dados, de modo que essas escolas que não têm a infraestrutura possam participar, porque nós sabemos que essa é uma realidade, né? A cidade de Goiânia, principalmente as escolas do entorno do Samambaia, não sei se vocês conhecem, mas o campus Samambaia ele fica um pouco afastado. Então, as escolas que estão no entorno também, não são todas, né, mas elas possuem algumas precariedades. Então, assim, a princípio, o Cerrado ele é o protagonista de todo o debate, né? Então, é apresentado todos os dados e informações sobre essa posição que ele tem, e o bioma tem, e a sua interface com os outros, e isso
possibilita uma riqueza, né? Porque você tem aí essas áreas de transição. Então, você tem o cerrado com toda a sua riqueza, mas nas interfaces, os outros biomas, você tem também essa riqueza de outros biomas. Então, isso é tratado de uma forma assim, bem clara, né? Para que os estudantes percebam isso, essa posição central do bioma. Bem, então, também é tratado sobre as mudanças naturais pelo qual o bioma passa, né? Então, assim, duas estações bem marcadas, um período chuvoso, um período seco, né? Então, isso é muito importante. Também, a gente revela, né, e a gente discute e faz essa mediação numa perspectiva de mostrar que os principais rios nascem nessa área, né? Então, o comprometimento desta área compromete também o fornecimento de água para o resto do país, né, para os outros estados. E aí, é sempre importante frisar que esses projetos também, eles trazem, viu, pessoal, uma componente da extensão, né? E o que a gente pensa como a extensão? Essa questão da mediação mesmo, né? Então, assim, levar a informação e escutar dos estudantes como que essas informações podem ter chegado a eles por outros meios, né? Porque nós não estamos lidando com pessoas que não possuem conhecimento. Eles possuem sim conhecimento, né? Então, assim, a partir da mídia local, da escola, trabalhos que as escolas fazem. Então, a gente tenta fazer essa escutativa das crianças. Então, assim, eu tento frisar muito isso com os estudantes que participam, né? Porque os estudantes precisam ter esse protagonismo também nessa construção desse conhecimento que o LAPIG produz, né? Porque, assim, muitas vezes, o que nós estamos levando como problemática, eles estão vivenciando, né? Então, assim, certa vez alguém comentou, né? Eu me deslocando para Caldas Novas, né? Então, um avião passou e jogou ali veneno, né, sobre as nossas cabeças, né? E aí você sente aquele gosto. Então, assim, isso é um conhecimento que eles têm sobre como que o bioma está sendo apropriado, né? Então, a gente vai aqui sistematizar como uma possibilidade da ciência, mas o conhecimento, eles possuem esse conhecimento, né? Então, isso é muito importante também. Então, assim, essa questão do estudo do Cerrado, trazendo os seus vários estratos, isso é muito interessante, porque também os estudantes, eu uso muito o termo criança, mas não são crianças, né? Nem todos, são adolescentes, pré-adolescentes, eles percebem essas mudanças, né? Porque Goiânia é uma cidade que tem vários parques, várias áreas verdes, né? E então, assim, em alguns lugares eles percebem, quando eles viajam também, eles percebem, olha, professor, verdade, né? Aquela área que a gente tem aqueles campos mais abertos e tal. Então, a gente vai sistematizando e vai criando esses starts nas cabecinhas deles, né? Eu lembro que em um dado momento, a gente teve a participação de um estudante que é filho de um guarda florestal, né? Então, assim, ele tem esse conhecimento sobre por que as plantas têm as cascas grossas, porque os caules são retorcidos, né? O benefício e o malefício do fogo, né? Então, assim, ele conhecia plantas, sabe? Assim, tinha noção. Então, o Murilo foi um serzinho ali que contribuiu muito, né? Então, a gente sistematiza esse conhecimento com eles. E aí, né, diante disso, nós temos as ameaças. Então, assim, não é um período recente, né? Isso ocorreu devido a essa facilidade de mecanização, porque o Cerrado tem áreas muito planas, né? Em um período histórico, essas terras elas eram muito baratas. Então, assim, hoje eu estando aqui na Bahia, eu estou na Bahia há 2 anos, então a gente traz esse debate para cá, porque assim, a parte da Bahia é cerrado, então tem um histórico de abandono do oeste da Bahia, né? E a descoberta, né, pelo o capital do agronegócio, que converte essas paisagens de uma forma bastante acelerada no contexto do Mato Piba,
né? Então, e isso tudo é motivado por uma territorialização do Estado, né? Então, o Estado patrocinando todas essas transformações. Então, o Estado, ele investe, então, o Matopiba é uma territorialização, eu sempre uso esse termo, né? Econômica, então, há um incentivo em lei para que as políticas do Estado atuem para facilitar essa mecanização, o incentivo fiscal, né? Então, o Estado proporciona isso, e aí essa configuração traz esses impactos todos que a gente consegue perceber, especialmente com a produção de grãos. E aí a gente discute também que isso gera um impacto para a indústria, né? Porque você canaliza para os produtos primários aí, a soja, os grãos. E aí você tem essas mudanças nas atividades econômicas aqui no nosso país, né? Então, isso tudo é levado, é Alex, óbvio. Oi, só uma pergunta. Eu acho que o slide não está passando. passou? Não, para a gente travou no primeiro slide. Sério? Sim, mas Ah, meu estava ótima Deus. a conversa. Eu estava prestando, tava Pois. prestando atenção em tudo, mas eu fui me dando conta que talvez era para passar ali nos outros do lado. Ah, pois, olha, aqui eu consigo passar. Deixa eu cancelar Stop Share e colocar o share novamente. Espera lá. Tá, sem problema. Aqui, pronto. Agora vocês conseguem ver? Agora Sim, tá no primeiro ainda. aí talvez ali do ladinho, clica num outro slide para ver se passa. Eu não sei se no seu passa e no nosso não. O meu passa, olha. Eu estou numa página que eu estou mostrando os animais, tratores. O nosso não passa. Ou Ai, ali em gente. cima, na apresentação de slides, ali do lado debaixo da barra vermelha, Ah, a Daniela sugeriu clicar no F5, ambos tá. atalhos. Então vamos, vamos, Vamos ver. vamos lá. Deixa eu ver aqui. Porque assim, tá dizendo que eu estou apresentando aqui, né? E aí eu paro de apresentar, né? Parei, Quando você parou, saiu o slide. pois, e aí eu volto, coloco aqui e Você share quer nova. Olha, e aí eu mando aqui e aí eu consigo Ó, ver participantes não estão vendo a aplicação. Apareceu uma mensagem em inglês que vocês podem não estar vendo. tem alguma coisa que dá para apertar desse lado aí que fala para a gente ver? Deixa eu ver aqui. Pois é. Bom, de toda forma, a fala estava ótima, tá? O pessoal está aqui Sim. comentando no chat que não Ah, estava interferindo na sua fala. pena, gente. Mas realmente, assim, agora ele está dizendo que eu estou apresentando. Olha, ele cria uma janelinha pequenininha aqui. Eu posso parar, começar, passar. Eu estou conseguindo fazer tudo aqui. Remote Control. Deixa eu ver aqui. Veja aí, eu atribuí o controle para Nina. Vê se você consegue passar. Vê se eu... Tá, carre... Tá tá carregando, né? carregando. Tá É, carregando. aí, agora passa. Ahá, boa, passa. Gente, eu nem Foi, sabia dessa possibilidade, eu achei foi inovador. intuitivo, foi intuitivo. Eu coloquei ali, ó, Remote Controlled, ou seja, eu passei. Agora eu não posso mexer o mouse porque você também. Aí, agora vocês Que Aí, conseguem ver. loucura! Eu nunca usei essa ferramenta, então foi intuitivo mesmo. sim. Então você vai me orientando e eu vou passando. Você quer que Pronto, volte? Da onde está? Tá bom. pronto. Eu acho que aí, se você pode voltar só para que todos vejam, né? E todas vejam. Sim. Aí, então eu falei da questão da água, né? Falei da questão da configuração das plantas mesmo, né? Os extratos arbóreos, os vários tipos, né? Aqui a gente até chama atenção para eles olharem diferente, né? Quando eles estiverem se deslocando e tal. Então, Goiânia, por exemplo, tem um cerradão que é uma floresta, né? Muito parecida com alguns aspectos da Mata Atlântica, né? Então, assim, na saída para Brasília, então a gente explora esses lugares
essas áreas, né? Não são lugares, são áreas que ainda encontra-se a flora ali, né? O Parque Altamira de Moura Pacheco, né? Que nós já fizemos atividades lá. Então, a gente vai trazendo isso. Agora, Nina, por favor. Bem, então aí eu estava falando dessa questão do que favorece o agronegócio, né? Então, quer dizer, as áreas planas, o incentivo fiscal, né, do governo, a questão de que as terras, em algum momento, elas eram baratas, agora não mais, e aí nós podemos passar. Obrigado, Nina. E aí nós temos no LAPIG os principais serviços, né, produtos e serviços que ele oferece. Então, lá tem uma equipe que trabalha só com pastagens, né? Então, o quão degradadas elas estão. Então, tem um grupo que trabalhou com Covid, inclusive a mídia local destacou essa perspectiva, né, de que até um colega produziu um artigo de como usar os dados do Covid em sala de aula. Então, aí nesse Covid de Goiás, há um panorama, né, de como a doença estava, como ela se propagou no estado, e aí poderia ter algumas relações, próximo às rodovias, próximo do entorno. Então, quando você clica aí, tem alguns mapas temáticos e gráficos que nós usamos muito nas escolas, né? Então, esses produtos também. Tem aí o produto cerrado, tem também os geocursos, né? Os geocursos, eles possuem um custo, né? É um custo simbólico, mas ele possui para manter alguns serviços do laboratório, né? Então, a limpeza, tudo isso, porque o laboratório ele é individualizado no campus, né? Então, temos aí esses produtos. E temos também o Maps, né? Que é o aplicativo do LAPIG, que o professor pode alterar, né? Colocar rodovia, colocar pastagem. Então, ele pode fazer uma dinâmica, é um mapa dinâmico que a gente usa assim na nossa área técnica, né? Então, Nina, por favor. Então, a professora Elaine, ela desenvolveu a tese dela sobre esses processos históricos, né, de transformação. Mas antes aqui, nós temos o LAPIG na escola. É assim, eu converso muito com a professora Elaine, com a Elaine, sobre esse projeto, porque assim, a minha escola de professor foi no ensino fundamental. Então, eu sou alfabetizador, eu já alfabetizei, trabalhei 5 anos com criança. Então, assim, apesar de estar nos cursos superior, eu uso a extensão para me conectar com as escolas, né? Então, eu estou toda quinta, por exemplo, eu separo a minha manhã para atuar nas escolas, no chão da escola, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu aprendi a ser professor lá. Então, a gente discute muito isso com os novos estudantes, essa pegada diferenciada. E o LAPIG, ele tem isso, né? Então, tem essa componente tecnológica, né? De apresentar as ferramentas para os estudantes. No ensino médio, nós temos uma preocupação de conectar com o Enem, porque o sensoriamento remoto ele é um tema que vem sendo explorado ano após ano no Enem. Então, assim, o Enem já exige que o estudante saiba o que é uma resolução espacial, o que é uma resolução temporal, a questão do protagonismo do Brasil na oferta de produtos de sensoriamento remoto, a partir do Cibers e suas várias versões. Então, esse é um momento, assim, que eu acho legal, porque a gente se coloca, né, o Brasil como um país que é destaque para o mundo, né? Então, e as imagens são gratuitas, né? Então, eles podem fazer algumas análises básicas pelo site do INPE, né? Então, explorando a questão de cor, forma, textura, né? Então, quando que uma área é agricultura e a outra é o cerrado ainda, um grau de conservação elevado. Então, esses elementos técnicos, que são muito técnicos, que a gente usualmente trabalha na universidade, a gente leva ali para os estudantes, e isso é muito legal, né? Então, tem o Google Earth também. Assim,
há um esforço para sair do Google Earth, né, e ir para o QGIS, porque ele tem lá o HCM-GIS, que é uma ferramenta que ela oferece mais recursos que o Google Earth, né? Então, e isso a gente tem feito aí também. Então, Nina, por favor. Então, esses são os elementos aí para que a gente usa no projeto, né? Pegando em tentar levar ele para a escola. Nesse momento aqui, eu penso que a professora Elaine falaria com muita propriedade, porque é tema da tese dela, né? Que são os processos históricos de transformação da paisagem, enfim, natural, por todo esses atores, né, que nós temos, e aí a gente sabe que no presente esses atores ganharam muita força a partir do parlamento, e o Cerrado tende a, vamos dizer, sofrer mais os impactos, porque nós temos aí legislações que vêm alterando as legislações que tinham uma pegada de conservação. No próximo slide, nós temos uma ferramenta que e aí não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, né, que são os produtos do Map Biomas. Então, o LAPIG, ele é um participante, né, ele é integrante dessa base colaborativa, né, que é o Map Biomas. Então, aqui, para as escolas que possuem um laboratório e a internet, é importante levar também para o professor, porque assim, há algo que nos incomoda, e particularmente a mim, é que quando nós temos um encontro com a escola, os estudantes veem essas técnicas, essas coisas todas, e eles às vezes falam assim, por que o meu professor, a minha professora não faz isso? Né? Então, a escola não tem uma infraestrutura adequada, muitas vezes, né? Então, a gente tenta também apresentar esse conteúdo para os professores, para que eles tenham domínio do uso dessa ferramenta para apresentação, mas também para a produção de material didático. Né? Então, assim, o Map Biomas, ele proporciona que o professor, no âmbito da BNCC, faça o recorte para a escala de onde o estudante vive. Né? Então, assim, eu posso dar um zoom ali, eu posso colocar o município de Goiânia e eu posso tratar as transformações na paisagem, na perspectiva do bioma, mas para o local que o estudante conhece mais, para uma área, para uma escala que o estudante conhece mais. Então, isso também é importante, porque nós sabemos que o livro didático ele faz uma abordagem geral do país. Então, aí tem todo esse processo de ocupação, né? E aí nós temos no IESA o professor Denis, que faz essa leitura a partir da construção da infraestrutura, né? Então, a gente mostra aí como que a infraestrutura influencia nessa conversão, né? Nessa reterritorialização, né? Que de tempos em tempos ela se moderniza, né? E acelera, né? Então isso é importante trazer também. E essa questão de como que isso ocorre no estado de Goiás, porque nós temos áreas que a territorialização ocorre pela pecuária, nós temos áreas que é por uma agricultura mecanizada, com o uso de pivô, com o consumo da água subterrânea, de uma forma mais intensa. Né? Então, não há uma única forma, há formas de apropriação. Então, a gente também debate isso. E aí, no próximo slide, é um mapa dinâmico, quer dizer, não é um mapa, é uma imagem, mas se a Nina for passando, vai dando um movimento, quer dizer, vai passando para o outro, Nina, que a gente vai percebendo que há mudança. Então, 77, se você for dando Enter, ele vai dando um movimento. Aí, tá vendo? Ó? O vermelho vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, né? Mais, e vai aumentando, né? E aí a gente tem o aumento das cidades, o aumento das áreas de pastagem, a gente tem aí o aumento de corpos de água, e a gente pode pensar assim, legal, está tendo mais água? Não, é o represamento de rios, né, que rompe com a mata ciliar, olha isso, né? Então, essas questões, e aí, né, então essa mudança toda, isso para as crianças, para os jovens,
é muito interessante. E aí, eu só queria colocar aqui que, além desse trabalho, eu tenho também, né, assim, que é um projeto que é mais meu, né, assim, envolve o que eu faço no YouTube, onde a gente produz vídeos, né? Então, a gente tem vídeos para professores, tem vídeos para estudantes, tem vídeos para quem está fazendo mestrado, fazendo doutorado, tem vários vídeos lá, né, chama-se Geotecnologias na Rede, que a gente instrumentaliza, né? Quem quiser aprender a fazer um mapa dinâmico, a usar um programa específico, essas fontes de dados todas. Então, a gente tem esse trabalho lá também que a gente apresenta, chama Geotecnologias na Rede. Então, tem várias playlists, né? E aí, uma delas é o ensino, que talvez seja a que está a que está menos privilegiada, né? Porque a gente não tem fôlego para todas as áreas, né? Nina, por gentileza. Então, aí a gente tem essa evolução de como isso aconteceu. Inclusive, eu estou aqui na Bahia, né? Eu moro atualmente em Ilhéus, mas no final do ano eu volto para a UFG. E aqui, hoje, por exemplo, né, eu estava trabalhando a questão do gráfico, né? O gráfico, como que se constrói um gráfico, né? Como que se faz uma leitura do gráfico, porque para o ensino médio, isso também é importante para o Enem. O Enem traz gráficos, né? Os tipos de gráficos e tal. Então, essa coisa bem instrumental mesmo, né? E aí, a gente teve uma ideia de nós pegarmos, por exemplo, numa perspectiva da extensão, pegarmos, por exemplo, a conta de luz das crianças e eles vão construir gráficos mostrando como que é o comportamento do consumo deles ao ano e fazendo correlações com o clima. Será que quando está mais quente a gente gasta mais luz? Com a quantidade de pessoas, quer dizer, o consumo per capita. Será que casas que têm mais pessoas têm mais consumo? Nós sabemos que pode ser que não, porque tem a ver com o poder aquisitivo, com a quantidade de eletrodomésticos. Então, a gente vai fazer essa discussão e como que isso se relaciona com a necessidade de produção de energia, né? Para levar também esses estudantes a se conscientizarem de que eles têm um papel importante na redução do consumo, né? Então, tudo muito interligado. Aqui, um mapa síntese, né? Desde a imagem ao mapa, a produção dos mapas temáticos, mostrando como que essa expansão ocorreu. Aqui é um documento da tese da professora Elaine, né? Então, esse é um material que ela produziu. O próximo mapa, aí ele já traz esse gráfico, né? Mostrando como que ocorreu esse aumento. O próximo, Nina, por gentileza, o 32, aqui mostrando essa dinâmica, né, em 2 períodos, 2011 e 2021. Né? Então, esse aqui é um exemplo de um produto que é levado para a escola que não tem uma infraestrutura, né, do laboratório. Então, assim, não é porque não tem o laboratório que esse produto não pode ser explorado. Então, ele é estático, né? Tem os limites, mas aí apresenta a divisão do Estado em regiões e o uso e cobertura. Eu lembro que, em um dado momento da minha experiência em escola, uma técnica da Agência Ambiental, Denise da Leva, nunca esqueço, ela falou assim: Alex, se você já perguntou para os seus estudantes o conhecimento deles sobre essa coisa da divisão política administrativa mesmo, né? E aí a gente ficou chocado quando a gente percebeu que muitos estudantes não conhecem os seus estados, né? Eles têm dificuldades de se localizar. Você está em Goiânia, Goiânia fica onde? E aí eu já passei por Rondônia, estou na Bahia, sou goiano, e eu encontro isso aqui também, né? Então, assim, a questão do mapa, ele é muito importante nessa construção do conhecimento geográfico, né? Quer dizer, isso que eu estou falando é básico, né? Vários autores já falaram, né? Mas isso precisa ser uma constante, né? E aí, pode passar, Nina? Então, aí há alguns números, né, do desmatamento por região em Goiás, então dá para fazer esse estudo também. E aí aqui, como eu disse, né, a minha escola de professor é a escola de criança, né? Eu passei 5 anos lá. E como eu gosto muito de exatas, né? Então a gente junta aqui alguns aspectos de escala da matemática. Então a gente faz uma leitura interdisciplinar ou multidisciplinar desses produtos
para eles perceberem, né, essas questões. Nina, por gentileza, para passar mais rápido um pouquinho. Aí é só como aconteceu a evolução do desmatamento. Pode passar. Nós temos também uma perspectiva que é a análise desses dados vetoriais. E aí, pessoal, a gente tem uma experiência que mostra que as crianças conseguem produzir a cartografia numa perspectiva cartesiana, né? E aí nós também discutimos muito a questão do hibridismo, que é levar um mapa básico e as crianças colocarem sobre esse mapa básico o conhecimento que foi mediado a partir de um tema gerador. Então, hoje eu vou falar de desmatamento, então eu levo uma tabela com os dados de desmatamento e um mapa em branco. E aí, a gente vai tabular esse dado, criar classes manualmente e vamos introduzir aqui no mapa. Então, esse é um modo de superar as deficiências que algumas escolas têm, né? Eu já trabalhei com diversas séries, né? E crianças de quinta série, por exemplo, do sexto ano, eles conseguem sentar na cadeira usando um programa e elaborar mapas, né? Mas quando a escola não tem, então a gente tem essa perspectiva. Isso aqui que eu estou falando, pessoal, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar a nossa produção, né? A gente escreve sobre isso para as revistas de extensão, principalmente, porque eu até discuto isso com a Elaine, as revistas de ensino, né? O pessoal tem uma certa dificuldade de compreender esse trabalho que a gente faz, né? Porque ele é bem pragmático, ele é bem prático, né? E aí algumas pessoas têm dificuldades de entender, porque falta uma sustentação teórica, mas eu entendo, né? Mas a gente tem uma perspectiva diferenciada, né? Que também é importante, né? Podemos continuar, Nina, por gentileza. Então, é a exploração de alguns gráficos, né? Então, esse gráfico aí mostra o desmatamento em Goiás, a questão do fogo no próximo aí, né? No próximo, Nina, por gentileza. Então, o desmatamento em alguns anos. E aí, hoje a gente estava discutindo, por exemplo, como que o desmatamento se comporta mediante políticas públicas de alguns governos, assim, né? Então, isso a gente mostra também. Nina, por gentileza, acho que agora que é o fogo. Bem, e aí, então, aqui ainda é o desmatamento, né? Mas tem, nessa plataforma do Map Biomas, a gente tem a retirada de madeira, o fogo, os corpos de água, as represas, tudo isso é mostrado ali. E, assim, a gente tem esse lado que é o menu, esse lado aí que é um menu que a gente pode ir manipulando, e temos também o lado oposto, os gráficos, né? Que a gente pode dar print ou pode salvar e pode usar. Então, isso, assim, para os professores, isso é uma ferramenta muito importante, porque ele pode, da sua casa, preparar um material didático para trabalhar o tema do desmatamento no município de uma área, né? Vamos ver mais um pouquinho aí. Então, aqui, a questão de como mudou, né? Então, você tem aí uma área específica, um polígono que era uma área preservada, no topo, né? Ali, uma área plana que foi convertida. Então, esses dados, os estagiários, eles validam esses dados continuamente no LAPIG. Correr um pouquinho, pode passar. Então, aqui, alguns desafios, né? Que o LAPIG enfrenta, que é essa questão de como cada município, de como o Estado enfrenta essa questão do crescimento econômico e da preservação. Isso não é só Goiás, não é só no bioma cerrado, isso acontece em todos os outros. A questão da fiscalização, eu lembro que em uma data que eu não me recordo agora, nós levamos um técnico da agência ambiental. E aí o técnico deu a dinâmica de como o órgão, de como o setor de fiscalização funciona, quantas pessoas tem, as limitações de veículos e tal. Então, assim, as crianças puderam perceber que, às vezes, os órgãos, eles estão sucateados.
e às vezes, assim, quase sempre propositalmente, né? Então, essa fiscalização, ela é complexa de ser feita, né? E como que eles, né, podem atuar, né? Então, também a gente explora isso. Sabemos que, enfim, é complicado. A comunidade pode denunciar, mas o fiscal não vai, né? Então, enfim, mas a gente fala sobre isso também. Podemos seguir aí. Então, eu deixo o contato da professora Elaine, que ela é coordenadora daquele espaço, né? Mas também eu posso até colocar aqui o meu contato, posso colocar aqui pelo chat também. Eu peço desculpas pela minha fala, pessoal. Eu sou um pouco ansioso e, dado aos problemas que eu tive, assim, as ideias não ficaram muito bem organizadas. Mas normalmente eu não sou assim, não, tá? Senão, tipo, o rapaz é meio doido. Mas Não, não. mas a fala foi ótima, não tem nem que pedir desculpa, tava ótimo. Eu não consigo o chat. Ah, tá. Aqui. Eu vou colocar o meu e-mail. O meu e-mail é alex.geotecnologias, não poderia ser diferente, né? gmail.com. E aí, então, eu fico bem à vontade na sequência para vocês me contactarem, para a gente fazer essas discussões mesmo. E aí, depois, eu até gostaria de conhecê-las também, né? Assim, a Fernanda ali no pessoal, porque a gente não teve esse tempo, né? Eu entrei meio atabalhoado aqui, né? Meio super. Obrigado, gente. Obrigada, Alex. Eu vou só pedir para você, acho que isso eu não consigo fazer por aqui, descompartilhar a sua tela. Ah, Aí, deixa. Aí. perfeito, obrigada. Eu consegui. Obrigado. É muito bom escutar a sua apresentação, Alex, ainda mais pensando dessa lógica também, como trazer, né, esses dados científicos também para dentro da sala de aula. Então, achei isso muito interessante também de sair um pouco desse lugar, né, de achar que você está como se esses estudantes já não tivessem alguns conhecimentos, e na verdade é ensinar a eles novas ferramentas, né, para compreender esses conhecimentos que eles têm, assim. E depois dessa apresentação, a gente entende que o nosso momento no Cerrado, assim, ainda mais pensando aquela passada rápida, né? Daquelas imagens que você vê as áreas em vermelho, em amarelo, crescendo, né? Que a gente está um pouco sem pé nem cabeça, né? Nesse lugar que a gente está, do Cerrado no momento, de desmatamento, assim. Então, os dados em relação ao Cerrado são bem alarmantes e muitas vezes geram um pouco de ansiedade para nós, assim. E a gente compreende a importância material e afetiva desse lugar que a gente chama de nosso, né? Aí, para a gente não se apegar só nesse sentimento de impotência, né? Muitas vezes, desses números, desses dados, dessas imagens, assim, acho que dá para entender que essa roda de conversa com pessoas que realizam tantas possibilidades, né, de cuidado desse bioma que a gente faz parte e realiza trabalhos transformadores, né, que é um espaço propício para esse intercâmbio de ideias, colaboração mesmo entre esses diferentes setores, né, das organizações da sociedade civil, e para a gente co-criar, né, espaços de caminhos juntos, espaços, né, caminhos regenerativos dessa lógica do Cerrado. Inicialmente a gente tinha uma pergunta que é geral para todos, né? Eu acho que eu posso incluir ela na pergunta de cada um, que aí a gente consegue também dar uma união assim nas perguntas, apresentação, e até para a questão do nosso tempo, assim, um pouquinho, para a gente não passar tanto do tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, eu quero perguntar essa pergunta para todos quando forem falar um pouco sobre o trabalho. Que primeiro eu queria saber, né? Vou perguntar primeiro para o Tico, como você se sente, né, frente a essa apresentação que o Alex trouxe para a gente, e também pensar a cultura como esse mobilizador de visões de mundo, de saberes, de crenças, tradições, e que se constrói ao longo dos anos, né? E também a partir dessa relação com o território que a gente faz parte. Então, eu queria perguntar para você, Tico, que é autor do livro O Mito do Calango Voador e Outras Histórias Serratenses, e que tem criado, né, junto à Orquestra Alada e o Grupo Seu Estrela, o Fado do Terreiro, um imaginário popular serratense, né, que você já trouxe um pouquinho, mas eu queria entender, então, como você acredita também
que essas histórias, essas narrativas contribuem para essa regeneração do imaginário e da relação que as pessoas cultivam com seus territórios. E aí, se você puder também contar para a gente um pouquinho de como surgiu a história do livro, vai ser bem legal, assim. Ah, qualquer coisa pode me cortar, viu, Fernando? Assim, eu vou estar falando, aí você já vai. Então, eu acho que assim, é engraçado porque meu pai é do MST, né? Assim, e a gente conversa muito sobre essa questão da terra e da cultura, assim, né? E é basicamente a mesma coisa, assim, né? A gente fala dessa coisa quando vira mercado, né? Cultura quando vira mercado, terra quando vira mercado, assim, né? Então é um ataque muito direto, na verdade, né? Assim, a gente começa a falar em cultura mesmo e de repente, sem querer, a gente começa a falar de mercado cultural e a gente não percebe que está falando de outra coisa, né? E não que o mercado, e não que a cultura ela não possa permear o mercado, assim. Mas é interessante a gente perceber que são duas lógicas diferentes, principalmente a cultura popular, né? A cultura popular ela tem uma coisa que ela está muito ligada primeiro a um coletivo, né? A gente até na festa que a gente tinha falado, né, da festa lá e tal, a gente brinca com isso, né? Que enquanto a ciência estuda o indivíduo e a matéria, as festas elas estudam a alma e a coletividade, né? A cultura popular de uma forma geral, ela tem esse lugar, assim, eu acho que de alguma forma ela ainda carrega algumas características que a gente perdeu quanto humanidade, assim, né? Essa relação com o local, essa relação com a natureza, né? Eu saio de Caboclo de Lança, no Maracatu, no Piaba de Ouro, saí, né? E assim, você vai em noite de lua cheia para cortar, para fazer sua guiada, assim, né? Tem uma relação que pode ser uma relação mais aprofundada, né? Através de religião, né? Orixás, ou outras formas também. Como ela também ela é diária, né? A gente mexe com couro de bode, a gente mexe com árvore, com os tambores, né? Tem uma relação muito profunda, assim, né? Tem essa relação muito coletiva, né? Eu falo muito isso para a população. Foi onde eu escutei a primeira vez a história da gente, né? Porque a gente também se desconecta, né? É uma sociedade que o ataque, tanto à terra quanto à cultura, eu sinto que a gente fala quase do mesmo lugar, assim, sabe? De essa coisa o tempo todo do recurso, a gente entender a terra como um recurso, né? A gente não entender a terra como um ser também, né? A gente não entender o rio como um ser, o vento, né? Esse olhar de encantaria, essa ciência encantada que a cultura popular carrega, eu acho que é uma forma de da gente se desconectar um pouco com a natureza, né? Essa forma que a gente tem de sociedade onde tudo está voltado para o humano mesmo, assim, né? Esse encantamento que a cultura popular produz, assim, né? Eu lembro que quando no meio da pandemia o grupo ele existe para fazer três festas assim, assim estrela, né? Tudo baseado nessa mitologia que a gente criou, né? Então uma festa em abril para Laiá, que é a mãe de Seu Estrela, uma festa em junho para o próprio Seu Estrela e a festa Lada, que é para o Calango, assim, né? E tem esse lugar que é assim, é esse lugar da onde eu sou, né? O Gandhi Pioski, que é um pesquisador da infância, que é uma figura que a gente tem uma relação assim, ele falava disso, né? A flor que a gente precisa, a flor que a gente mais precisa está no jardim da gente e a gente nem percebe. Então esse lugar do que nos habita, assim, do que rodeia a gente, né? A própria coisa da natureza quanto som, né? Tipo, sei lá, sou de Recife, então assim, o cara que está pescando ali, que vai pescar, ele passa o dia ali no mar, ele vai dançar ciranda à noite, porque a natureza propicia para ele o próprio pulso em que ele brinca, em que ele vive, né? E aí a gente se desconecta desse pulso de novo da natureza, né? Então acho que a cultura, esse ataque, né? A gente está falando da pandemia, assim, a gente não conseguia fazer a pandemia, aí foi quando na verdade a gente transformou o que era até então oral, que eram as histórias que a gente vinha criando, né? E que a gente conta
esse surgimento do mundo, do Cerrado de Brasília, em livro, assim, né? E no momento da pandemia a gente resolveu soltar um manifesto, que é a Revolta Mateira, e a gente acabou fazendo uma parceria com a Ailton Krenak, né? E com o Krenak a gente mandou o livro para ele, assim, e dessa coisa da mitologia, e no momento da conversa falei, pô, como é que eu pergunto para o Krenak se ele leu o livro, o que é que ele achou, né, disso e tal. E aí eu perguntando, e aí, Krenak, tu leu o livro, como é que é? Ele falou, não, li. Ele falou, e aí? Ele falou, Tico, o mais impressionante do que vocês ensinam para a gente, com a brincadeira, né, do grupo, é que o mundo ele nasce todo dia. Não existe uma narrativa do mundo. O mundo ele se cria todo dia, né? Então, esse poder de invenção da cultura popular, esse poder de olhar de uma forma diferente, né? A gente vive numa sociedade que, assim, eu fui conhecer um pouco da minha história dentro da cultura popular, né? Foi quando eu ouvi falar de Malunguinho a primeira vez, né? Malunguinho dentro do maracatu, dentro de um terreiro, dentro de um quintal do maracatu, né? Malunguinho tem um processo importantíssimo dentro da abolição em Recife. E você vai ouvir falar em ensino oficial de Princesa Isabel, entendeu? E não é à toa que esses heróis, essas heroínas estão longe da gente, né? Porque se ele está do meu lado, se eu percebo um herói dentro da minha própria comunidade, eu tenho um atrevimento e um enxerimento de achar que eu também posso mudar as coisas. Então é importante que os heróis estejam longe da gente, né? Para que eu não sinta esse poder de transformação, né? Então, a cultura popular ela ainda tem um lugar que é essa coisa comunitária ainda, essa coisa coletiva, né? Eu lembro que eu recebi agora um convite para ir para o Rio fazer uma oficina lá no Museu do Porto, e o Pedro, que convidou, ele falou assim, tipo, eu só não sei se a galera quer tocar samba pisado, que é o ritmo que a gente criou para a brincadeira, né? Como tudo era novo, e esses ritmos, esses pulsos já eram parte, né, da onde eu venho, né, de Recife, Maracatu, Cavalo Marinho e tal. Eu falei, cara, a gente tem que ter um pulso próprio, um coração próprio, né, para chamar essas figuras. E ele falando assim, eu não sei se a galera vai querer tocar samba pisado. Eu falei, cara, mas não tem pretensão nenhuma. O samba é nosso. Isso não é monocultura. Isso não é para todo mundo estar tocando. Isso é da gente, assim. O que a gente quer falar é do poder da invenção, do poder que a cultura tem de transformar, da gente mudar esse olhar, né? Da gente entender que a gente pode assumir uma cidade, no caso a gente está falando do Brasil, né? Assim, aqui, mas assumir ela, né? Festejar o que nos arrodeia, festejar o que está junto da gente, né? Assim, a gente se ligar com quem é daqui por esse lugar que é daqui, né? Assim, a gente festejar essas figuras que estão aqui, né? Então, acho que a cultura popular ela tem esse lugar que é comunitário, que é coletivo, né? Que é você nunca vai chegar em um grupo de cultura popular e perguntar quem dança melhor, ou quem toca melhor. Tem um cara que sabe fazer um espinote, mas cansa rápido. Tem o que só dança devagarinho, mas passa a noite toda com a gente. É tão importante o que dá o espinote como o que dança a noite toda com a gente. Sabe? Porque a cultura popular, ela tem um lugar que ela recebe do jeito que é para você chegar, assim, né? É um colo que e essa diversidade, né? A gente muitas vezes fala em festa, em cultura, e a galera ainda linka muito isso a um entretenimento, né? A cultura popular para mim é uma ciência absurda, assim. Ela carrega uma filosofia, uma ciência de vida que a gente menospreza muito fortemente, assim, né? Então, essa ideia do coletivo, né? A própria palavra diversão, né? A palavra diversão vem de diversidade, né? Então, eu só tenho diversão se eu tiver diversidade. Eu só consigo ter diversão se eu tiver essa diversidade, né? Se eu entro num lugar de monocultura, e aí eu volto para a questão da terra, né? Se a gente torna uma monocultura dentro de um plantio, né? Tipo, então, assim, a gente vai ver que essa relação da cultura e da terra, a mestra é a terra, né? A mestra é a floresta, a mestra é a mata, né? Assim, é da onde a gente tira o pulso em que a gente pulsa, é onde a gente tira esses seres, né, que a gente vem brincando com eles, assim. Então, o grupo hoje ele tem essa, né, a calhandra, o rio,
tempo, são figuras que a gente recebe, e toda a mitologia que conta, né? E esse lugar de possibilidade de entrar nesse imaginário, né? Da gente abrir possibilidades, né? O Krenak, ele fala que o mito é esse lugar do tempo onde não existe a certeza ainda, né? Que é isso, né? A certeza é uma merda, né? Assim, a gente criou a certeza, a gente está aqui falando, vamos se encontrar mais, a gente nem tem certeza disso, né? Então, é um acreditar, né? A gente precisa acreditar, mais do que ter certeza, né? A gente não tem garantia, assim, o mito não te dá garantia, um fazer não te dá garantia do que vai ser mudado, né? Mas a gente precisa acreditar nisso, né? Então, eu sinto que, de alguma forma, assim, o que a gente, e aí falando um pouco culturalmente, assim, o que a gente pode fazer culturalmente é entender dentro disso um processo de revolução também, sabe? A brincadeira da gente, a gente criou há 20 anos, hoje é até engraçado, né? Falar assim, a gente está virando patrimônio material da cidade e tal. Falar, tem uma mitologia, imagina isso com uma semana, né? Ó, a gente acabou de criar uma mitologia para a cidade, uma tradição para a cidade. Isso é uma coisa surreal, né? Sendo que esse poder de invenção que tem, né? Eu brinco muito com que eu tenho um celular, alguém que tem um celular super moderno consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo, né? Eu, com o meu tambor, falo com alguém que já foi desse mundo, né? Que já não está nesse mundo. Então, é uma tecnologia muito profunda. A gente está falando de algo muito moderno, que é a cultura popular, sabe? E desse lugar de pertencimento, né? É um lugar onde eu posso me permitir estar, me permitir se pertencer, me permitir, né? A gente fala muito sobre essa ancestralidade, né? Que a cultura popular carrega. Engraçado, na escola a gente tem uma dificuldade na escola, assim, a gente acaba trazendo a escola um pouco para dentro, né? O terreiro, que em algum momento a gente sentia que a gente ia para a escola e a gente não passava a ideia de pertencimento, né? A gente criava muito mais uma coisa mais exótica, mais de fetiche, de uma outra ideia de que a criança não se pertencia àquilo, né? E é engraçado isso, né? Porque a gente está tocando, dançando, se pintando, né? Fazer vestibular que é estranho, né? Fazer vestibular é uma coisa estranha. Mas se pintar, tocar, estar junto, festejar, né? A própria palavra comemoração, né? A gente comunha a memória, a gente comemora, né? A gente come memória, assim, né? E aí você vai vendo várias ligações dessa, né? A questão da palavra, né? O paladar, questão do, né? Várias coisas aí que a gente vai entendendo essa questão da terra e da cultura de uma forma muito ligada, né? E eu acho que é isso, assim, a cultura ela tem esse poder, assim, né? De escutar, né? A gente fala muito assim, muitas na oficina a galera vem aprender a tocar, e você fala, ó, primeiro quer aprender a tocar, aprende a escutar, né? Porque a fala é esse falo, né? O sentido masculino, né? A coisa, o ouvido, o escutar é o sentido feminino, é a noite, é o mistério, né? A cultura popular tem muito disso, né? Assim, 50% da brincadeira é mistério, né? Assim, muita gente pergunta o que é seu estrela, qual é a ligação com religião. Já fala, a gente não está aqui para desvendar mistério, a gente está aqui para criar mistério, porque mistério é 50% da brincadeira, né? A gente tem que entender e se encantar novamente, assim. A gente tem que entrar no meio do mato e entender que aqui é um reino, tem seres ali, né? Tem seres, assim, e seres, as folhas, as árvores, né? Mas seres além, né? Essa coisa mais humana, assim, além do humano, né? A cultura popular, para quem vai no mar, você vê o mar, mas entende que ali é um reino, entendeu? Né? Ali tem seres, assim, né? E é uma garantia isso? Existe, não tem garantia, é um acreditar, porque o mistério é parte da brincadeira, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente precisa olhar de uma forma mais encantada para a vida, assim, porque a gente vive em um lugar onde é desencantado, né? É uma política de desencanto, né? A gente tem um marco temporal que hoje se reverte tudo, né? Por isso, assim.
é uma política de desencanto, na verdade, né? E esse poder que tem da gente acreditar que a gente pode reinventar, né? Tinha um poeta aqui da cidade de TT Catalão, que ele falava assim: se você não gosta da cidade, não precisa se mudar dela, mude ela. É esse poder que a gente tem de mudar algo, né? E a cultura popular, eu acho que ela traz esse sentido de encantamento de novo pela vida, né? De entender a própria questão dessa ancestralidade, né? A gente muito fala muito e muitas vezes é isso que a gente está falando de cultura popular, existe um preconceito assim, né? Como se fosse algo que estivesse sendo perpetuado ali. E, na verdade, é uma invenção forte, né? A ancestralidade, ela é um esticar de presente, né? A gente, quando fala de passado, muitas vezes, a gente está falando mais do que é passado, do que é compartilhado, né? A ancestralidade, ela é um esticar de presente, né? Então é isso, assim, eu sinto que quando a gente fala e vendo esses dados, né, vendo os mapas, vendo a fala do professor Alex, assim, cada vez mais eu percebo que quando a gente fala de terra, fala da natureza, a gente está falando de cultura, a gente está falando de um mesmo espaço, a gente está falando de um lugar em que, de alguma forma, né, a gente tem que realmente, além, né, de pegar os dados, de entender, de sentir esse impacto, né, poder também, de alguma forma, abrir os olhos para uma outra possibilidade de olhar, né? Olhar a vida de várias formas, assim, né, com mil possibilidades, assim, né? Quem fez o prefácio do livro, a gente relançou o livro agora, né, há uns 3 meses, e aí quem fez o prefácio dele foi o Luiz Antônio Simas, né? Que também é esse pesquisador, assim, também é uma figura junto, assim, então. E a gente vem conversando muito disso, né? A própria questão do corpo, né? O corpo da gente, esse corpo que brinca, esse corpo que batuca, esse corpo que se enfeita, né? Esse corpo como um lugar de aprendizado, porque a gente tira ele novamente da natureza, né? A gente torna ele um instrumento do pecado, assim, né? São várias lógicas que a gente precisa quebrar elas, assim, né? Para que a gente realmente entenda esse espaço onde a gente está, né? Eu percebo muito, né, que a gente acha que faz a vida, né? Na verdade, a vida se faz pela gente, né? A brincadeira se faz pela gente, né? Então, eu acho que a cultura ela pode contribuir, eu acho que de alguma forma, nesse lugar de não olhar as coisas de uma forma só pelos recursos, né? O que essa água pode me oferecer, o que essa árvore pode me oferecer, né? Mas olhar de uma forma mais encantada a vida, assim, perceber o vento, saber se abrir, começar a perceber e escutar mais a natureza, né? Eu acho que de uma forma geral Perfeito, é isso, assim, uma forma que a gente tem de contribuição também. perfeito, perfeito. Muito bom ouvir, muito bom. A gente já sai um pouco desses dados que já dão ansiedade na gente. Eu penso um pouco nisso, né? De a cultura popular é criar, né? Criar novos mundos também. E aí eu queria também chamar agora a Ana Carla, que é da ONG Piqui, que a gente falou um pouquinho que a gente se conheceu lá em Mambaí, né? E lá em Mambaí foi onde também a gente conversou com a Lauana, que foi uma colaboradora da cidade, o pessoal da ONG Piqui também tem essa articulação com eles lá. E ela falou uma coisa uma vez pra gente sobre a conservação, que sempre ficou na minha memória, e que para a conservação do cerrado ser compreendida também como uma possibilidade de geração de renda, né, para comunidades tradicionais, extrativistas e camponesas. Então, eu queria que a Ana trouxesse esse sentimento frente a esses dados, mas também pensando na atuação de vocês, né, enquanto instituição, na ocupação do território, na interdependência, né, entre esse ente e ambiente, e numa possibilidade de relação sustentável com o bioma, com o cerrado. Você poderia falar um pouco, né, sobre o trabalho da Piqui com os quintais produtivos e as comunidades agroextrativistas, assim, pensando nessa lógica para a gente? Vamos lá, o que dizer depois dessa fala do Tico, encantadora?
eu acho que as ações elas têm que estar todas interligadas, né, para a gente conseguir efetivamente um cerrado conservado, assim. Quando eu vejo a apresentação do professor Alex e aqueles dados, eu também fico ansiosa, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar o pessimismo tomar de conta da gente, né? Então, para citar o Krenak também, que o Tico bem comentou aí, né? A gente está aqui o tempo inteiro tentando adiar o fim do mundo, né? Tendo ideias para isso de diferentes visões, né? Então, eu acho que, apesar da ansiedade, é isso. A gente precisa olhar para esses dados e pensar o que a gente vai fazer a partir deles, né? E para mim, eu acho que as ações elas precisam ser todas muito integradas. Então, isso que o Tico falou, para mim é muito importante, essa coisa do encantamento. Eu acho que muita coisa em relação ao cerrado, a desvalorização e ao desmatamento no cerrado tem a ver com estética também, sabe? Muita gente olha para o cerrado e acha o cerrado feio, né? Isso é engraçado. Existe uma prevalência de florestas em relação à savana, né? E o nosso cerrado ele é uma savana, pouco compreendida ainda, quando a gente pensa num público mais amplo, né? Então, essa falta de compreensão sobre o cerrado, essa falta de encantamento sobre o cerrado, faz com que ele seja desvalorizado, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente se encante pelo cerrado, né? E por isso foi muito legal ouvir o Tico falando. Uma outra forma, né, da gente conservar o cerrado, eu acho que é fortalecer a territorialidade dos povos do cerrado, então, dos povos indígenas do cerrado, dos povos quilombolas, dos sertanejos também, né, em geral, porque nesses territórios se produz muita cultura também, né? Então, para a gente conservar a cultura desses povos serratenses, a gente precisa também conservar seus territórios, fortalecer essa territorialidade, né, desses povos, respeitar, né, seus modos de reprodução da existência, que vem carregado de muito ensinamento de como a gente conservar o cerrado, inclusive, né? O cerrado enquanto recurso natural, mas também o cerrado enquanto toda essa subjetividade que o Tico colocou para a gente aqui, né? Acho que é muito importante a coisa da educação ambiental também, então esse trabalho do professor Alex ele é fundamental também, porque a gente conseguir traduzir dados tão complexos, né, para uma forma mais acessível para todo mundo, né? Então é muito legal isso, você levar dados tão complexos para crianças e adolescentes para que eles consigam também aprender sobre o cerrado, valorizar, né, dessa perspectiva. E aí, eu acho que outra coisa que a gente precisa é de políticas públicas para a gente restaurar as áreas degradadas existentes, né? Porque, que nem o professor Alex mostra ali, ao longo dos anos, a gente só foi perdendo área, principalmente para pastagem, né? Para criação de gado e tal. Então, a gente precisa urgentemente pensar em formas de efetivamente restaurar o cerrado em larga escala, né? E existe muita gente pensando nisso, muita gente pensando em métodos, em técnicas que permitam com que a gente minimamente consiga fazer uma regeneração do cerrado mesmo, né? A gente precisa conservar as áreas que ainda existem, e a gente precisa entender também que o cerrado ele pode ser visto como uma fonte de renda, né, para as famílias do cerrado, para as pessoas que vivem dele, que vivem com ele. E aí é nesse sentido em que a PEQI tem atuado, pensar, né, como que a valorização de espécies do cerrado pode levar aquelas famílias, né, a permanecer em suas terras ao invés, por exemplo, de sair para ir trabalhar em uma fazenda, né? Então, a partir do momento em que aquelas pessoas conseguem extrair ali de uma polpa de buriti, de uma polpa de pequi, né, ou de diversas outras espécies que a gente tem no cerrado, né? Uma renda ou um complemento da renda, pelo menos, né? Eu acho que fica mais fácil também a gente manter o cerrado de pé, né? E hoje em dia a gente tem uma perspectiva que vai para além do agroextrativismo, que é a comercialização das sementes do cerrado. Então, na medida que a gente tem um passivo tão grande para a restauração, de onde que vai vir, né? Da onde que vai vir a fonte para a gente restaurar esse cerrado, né? Se não desses lugares em que o cerrado ainda está conservado, né?
Então, as áreas conservadas de cerrado, elas estão principalmente dentro desses territórios tradicionais, né? E aí a gente precisa dessas pessoas para coletar essas sementes, né? Seja para comercializar sementes através das redes de sementes, né, que tem pelo cerrado, ou para a produção de mudas, ou enfim, a gente precisa dessas matrizes em pé para que a gente consiga restaurar todo esse passivo que a gente tem, né? Então, eu vejo que é isso, é um trabalho muito de formiguinha, cada um atua ali, né, sobre um ponto de vista, sobre uma perspectiva, e o que a gente não pode é se entregar para o pessimismo mesmo, né? É ir agindo conforme, né, conforme a gente pode. A gente, que é a organização da sociedade civil, a gente tem esse papel importante também de se mobilizar, né, e de cobrar dos entes governamentais também ações. Então, eu acho que tem que ser tudo muito integrado e eu acredito muito nessa perspectiva de conservar o cerrado a partir da geração de renda que ele pode trazer para pequenos agricultores, para o agroextrativismo, né? Então, eu acho que a longo prazo esse vai ser um bom caminho para a gente, né? Para a gente resgatar o cerrado que ainda resta. Acho que é isso. Perfeito, Ana, porque é isso, né? Eu lembro essa fala da Lauana para mim foi bem impactante, porque às vezes para a pessoa compreender, né, e valorizar e querer conservar esse espaço, ela também tem que se manter nesse espaço de alguma forma. E por mais que a gente tente criar diversas outras coisas, as pessoas precisam se manter financeiramente mesmo, precisa dessa parte material realmente, né, para manter esses espaços, essa terra que ela tem. Então, eu acho que essa frente também, pensar essa lógica econômica de conservação também é bem importante, assim. E agora eu quero chamar a Nina, que a gente trabalha no Ecoamor já há um tempo juntas, então nós sabemos da importância de uma educação integral, que mobiliza não só a aprendizagem cognitiva, né, mas também as emoções, o corpo e o fazer mesmo, né, a feitura de coisas. Então, pensando nesse papel da educação e na formação das pessoas, nas suas várias fases da vida, que a gente sabe que a gente sempre está aprendendo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação socioambiental nessa elaboração, né, e conscientização do pertencimento realmente em relação ao cerrado, em relação a esse espaço que a gente faz parte. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade de ouvir cada um. Falar primeiro do sentimento assim que eu tive quando, né, durante a fala do professor, do Tico, da Ana também. E o Tico usou uma palavra que eu gostei muito no começo, que é assombro, né? Acho que também vai dar. Eu senti um assombro, assim, frente aos dados, mas o assombro ele também guarda esse mistério, né? Essa possibilidade de encantamento. Fiquei encantada com os mapas, assim, as possibilidades dos mapas, da tecnologia também. Fiquei pensando naquilo, né, que o mapa não é um território, mas quando a gente pensa nele estático, né? E hoje, se a gente tem essa ideia, a gente consegue olhar para esses mapas em movimento, né, ao longo da história, e isso faz um outro sentido, né? Esses lugares sendo ocupados. E aí já comecei a pensar também o que que é o território, né, espacialmente, mas também o nosso corpo, né, como um território também em movimento. E aí isso já vai de encontro, né, com isso que o Tico traz do corpo, né, do saber do corpo e dessa relação com os lugares, assim. E também da valorização, né, dos saberes, assim, isso do que o professor falou no começo, né, sobre produzir dados e informações a partir dos encontros, né? Isso eu acho muito bonito, assim, é um pouco do que a gente está fazendo hoje também, que eu acho que vai muito de encontro com a lei de educação ambiental, né, de 99, que é uma lei linda, assim, quando você lê, que tem essa perspectiva de ser uma lei de ser uma educação ambiental permanente, transversal, transdisciplinar, e eu acho que isso, de fato, seria um pouco do que a gente está fazendo hoje, né, podendo falar de educação socioambiental, falando das pessoas, dos lugares, e é um pouco da lógica que a gente tenta trabalhar na Com Amor, essa educação socioambiental a partir do território e da comunidade. Então, a gente tem problemas globais, assim,
Isso tende a gerar muita ansiedade também, mas como que a gente olha isso a partir do lugar onde a gente está, que é onde a gente tem um poder de ação, de encontro, de movimento, né? E aí uma pesquisa interessante, assim, recente, que foi bastante comentada, é uma pesquisa que foi feita com a juventude, chama Juventude, Meio Ambiente e Mudança Climática, na qual 36% assim, dos participantes, acho que eram 5 mil jovens, assim, não souberam responder em que bioma eles vivem. E isso é um dado muito forte, assim, né? Porque a gente realmente está perdendo essa perspectiva do enraizamento, assim. E aí eu até me lembro de uma vez ler uma frase que eu achei interessante, né? Se a gente gostasse tanto dos lugares que a gente está, que a gente precisasse viajar menos, né? Eu, por exemplo, quando li a metodologia, né, serratense, do Calango Voador e tudo, foi uma viagem dentro, com elementos que eu já conhecia, assim. Então, isso também é uma oportunidade, né? O que que a gente pode redescobrir, e se reencantar nos nossos territórios, assim. Isso vai enraizando a gente, assim. E aí eu quero só fazer um comentário também para esse reencantamento dos adultos, né? Porque a gente fala muito na educação socioambiental pensando nos jovens, nas crianças, mas o quanto os adultos precisam se reencantar, né? Principalmente pela responsabilidade que nós temos diante das infâncias, da juventude, de apresentação desse mundo biodiverso, né? Então, será que a gente está apresentando mundos biodiversos? Nas escolas, nas instituições, seja em espaços formais e não formais, né? Então, a gente também pegar essa responsabilidade, né, para si, assim, pensar também nessa formação, né, dessas pessoas educadoras, em como a gente pode apoiar, né, a formação dessas pessoas, entendendo que a escola não dá conta de tudo, né? Então, como que isso transborda a escola e a gente tem outros espaços educativos, outras experiências educativas que também sejam ofertadas por as pessoas adultas, né? Que a gente pense essa educação continuada ao longo da vida, a gente segue aprendendo, e que a gente não pare de aprender e não se veja limitado, né, nesse sentido do aprendizado e do encantamento, né, com os lugares que a gente está. Então, eu acho que, e uma outra coisa que eu penso bastante, assim, sobre a educação socioambiental, que muitas vezes a gente fala muito sobre esse lugar da conscientização, né? E aí eu gosto sempre de pontuar o quanto é importante a gente ir além da conscientização, né? Porque numa perspectiva, assim, da educação emancipatória, o objetivo é que a liberdade desses sujeitos para intervir e transformar a realidade, né? Então, que a gente não fique preso a realidade que posta, que é dada, e que a gente consiga se ver nela, né? Atuantes, sujeitos, enfim. Então, é assim que eu penso, assim, educação socioambiental. Não quero também me alongar muito, mas agradecer, assim, muito a fala de cada um. Também está aqui com a gente a Ângela, a Brenda, a Daniela, não sei se elas querem trazer algum ponto, assim, que tenha tocado nelas. Daniela levantou a mão ou bateu palma, gente? Fiquei confusa. E eu espero também que a gente tenha mais oportunidades, assim, de troca e de costura, né? Porque eu vejo que é uma costura, assim, que esses espaços, assim, eles não estejam, pareçam lugares distantes, né? Então, quando a gente fala de geoprocessamento, cultura, pesquisa, né, acadêmica e quintais produtivos, agroextrativismo, que isso possa estar tudo ali no mesmo balaio, que isso faça sentido, né? E a gente costura esses sentidos, assim. Obrigada. Obrigada, Nina. Muito obrigada, assim, por todos, né? Ouvir cada um de vocês. É muito bom poder ouvir vocês, assim. E eu acho que, para mim, um ponto que eu acho que de síntese geral é que, apesar de os dados, até mesmo na apresentação do professor Alex, assim, os dados têm essa coisa um pouco angustiante, mas até na fala dele, a forma como ele trouxe, assim, também, de como ele tá mostrando nas escolas, como os estudantes estão percebendo essas informações, e depois vindo com a fala do Tico, da Ana, da Nina, eu saio com, assim, vem um pouco de ansiedade, óbvio, quando a gente pensa nesse território nosso, mas eu saio com mais esperança, assim, do que uma ansiedade, de entender que
nessa costura, né? Pensando num bordado grande ou numa grande renda, né? Já que o Tico também é lá do Pernambuco, pensando numa renda grande feita a várias mãos, assim. Eu acho que esse lugar sai com mais esperança. E eu queria também trazer, saber se o professor Alex, agora que ele escutou um pouco sobre o que cada um falou, se ele quer trazer uma consideração final para a gente ir para a finalização da nossa roda de conversa também. Que quando ele entrou, ele disse que não pôde conhecer ainda as outras pessoas, às vezes ele quer considerar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer. Eu estou encantado, assim, tô bem atento. Tico, incrível, assim, te ouvir. Lembrei de várias coisas aqui, e com a cultura indígena. Nossa, enfim, eu estava lembrando de algumas coisas que eu vivi, que eu experienciei, né, em Rondônia, e essa coisa do encantamento mesmo, né, assim. E é isso, assim, e além disso, desses dados, né, ver possibilidades de propagar, de mostrar, né? Porque, enfim, gostamos de fazer isso, né? Eu só agradeço mesmo. Fiquei, assim, gostei muito de ouvir, assim, foi muito bacana. Essas possibilidades de visões, enfim, que o Tico trouxe, né? Eu fiquei impressionado, gostei muito, eu agradeço muito. Então, muito obrigada, gente. Quero agradecer em nome da Ecoamor, o tempo, e a atenção de cada um, né, por estar aqui conversando com a gente, abrindo esses caminhos, vislumbrando novos horizontes, né, e semeando outros horizontes futuros possíveis. E eu queria aproveitar para convidar, né, quem está vendo a gente agora no YouTube ou quem está aqui na roda de conversa, com a gente junto, que a gente vai ter outras atividades, né? Ao longo da semana. Amanhã, sexta-feira, a gente tem um encontro de empreendedorismo social no Cerrado, que vai acontecer no Hub Goiás, vai ser presencial, das 18h30 às 20h30. Vai ter cafezinho com conversa, sessão de network para quem quiser ir. E também no sábado a gente está propondo uma atividade que chama Oficina Banquete do Cerrado. A gente vai brincar, né, com os 5 sentidos, os elementos do Cerrado. E essa atividade é em parceria com a Tecoar Orgânicos e a Materna Cozinha, que fica no Coletivo Centopeia. E são parceiros nossos, pensando nessas possibilidades, né, de alimentação, de nutrição. E também temos. Opa, que passou aqui uma coisa errada. E a gente também tem no sábado um piquenique, depois para quem estiver com a gente durante amanhã e depois puder vir, um piquenique coletivo, cada um trazendo sua comida, para ter essa interação e esse momento juntos realmente para celebrar esses 7 anos de Ecoamor. Então, muito obrigada, gente. E é isso. Cadê a Brenda para parar a gravação? Vamos descobrir. Obrigada.